Cabo Frio, 1954. A comissão organizadora da Conferência Nacional do Negro. O município de Cabo Frio, cuja população é de 16.890 habitantes, é ligado a Niterói, capital do estado do Rio. É um município monocultor, girando toda a atividade econômica em torno do sal. Na zona agrária do município, com raras exceções, somente o elemento de cor labuta na lavoura. Porém, na sua maioria, como assalariados. De quando em quando, ele é expulso das terras onde vive e o gado toma-lhe o lugar. E o êxito continua aumentando os sofrimentos dos que realmente produzem. Segundo dados fornecidos pelo IBGE, ao elemento negro que escravizado foi introduzido no município pelos primitivos colonizadores, se deve, em muito, à prosperidade de Cabo Frio. De Cabo Frio saiu uma carta que vai para uma comissão, um grupo de pessoas estava organizando o que eles chamavam de congresso, né? Porque congresso é onde se fazem leis. Então, essas pessoas iriam fazer um congresso, mas para quem esse congresso? Para as pessoas negras daquele momento, que estavam vivendo, né? É bom que a gente entenda esse momento histórico que o seu Newton vivia. Seu Newton, naquele momento, era um sanitarista, pessoa que via as condições das valas a céu aberto que existiam por toda parte dentro da cidade. Vacinação. Seu Newton, então, ele manda uma carta para um congresso em 1954, 5 anos antes de ocorrer esse congresso. Ele estava numa organização ainda, esse congresso. E ele manda para a comissão que estava organizando. Ou seja, ele sabe que tem uma comissão organizando o congresso, que eu acho que isso, assim, não parece tão óbvio. Para mim é uma coisa bem difícil de acontecer naquele momento. Então, quando a gente faz um trabalho como esse, de resgatar uma carta de 1954, do seu Newton, para falar no mês da consciência negra, que as pessoas ainda precisam estar preocupadas com as condições de vida que todas as pessoas podem ter nessa cidade. Em busca da verdadeira liberdade. É impressionante que, em pleno século XXI, ainda estejamos lutando por espaço, voz e igualdade. Lembro-me de um diálogo marcante entre um avô e o seu neto, ambos negros, que dizia: "Vô, como era a vida dos afro-brasileiros antes da abolição?" E o avô responde: "Eram forçados a trabalhar de graça, comiam e dormiam mal, sofriam castigos e viviam acorrentados." E o neto continuou indagando: "E hoje?" O avô respondeu: "Não tem mais correntes." Mas será que realmente estamos livres? Trazendo para a nossa realidade de hoje, Cabo Frio, com mais de 200 mil habitantes, desfruta de uma beleza natural deslumbrante, de um patrimônio material e imaterial que revela as raízes do nosso povo. A cidade vive um momento de transformação, onde a população clama por mudanças de comportamento e por ações eficazes. O povo preto, dos quilombos, das matrizes africanas, do povo de terreiro e da capoeira, se unem em torno do sentimento de pertencimento, buscando o respeito que, por séculos, lhe foi negado. É preciso achar esse ponto certo do que é o pertencimento. Qual é a parte não só do preto, do branco? Nós precisamos entender que o pertencimento é compreender tudo aquilo que faz parte das nossas histórias. Desde pequeno, desde as lutas, desde a educação que você tem na sua escola. O pertencimento é exatamente isso, você compreendeu o todo. Mas fica uma pergunta muito séria: qual é a minha parte nisso? E a minha parte hoje me diz o seguinte, que a gente precisa letrar, fazer esse letramento de uma forma que toda a população possa entender. Lembra? O preto, o branco, o pardo. A gente, como pessoas que pensam
em mudar essa história, em ter ações diferentes daquelas histórias que nós vimos dentro dos quilombos, os escravizados. Essa história que não precisa mais fazer parte dessa atualidade. O mais importante é a gente ter o pertencimento. E o pertencimento é a minha história. Eu sabendo a minha história, me reconhecendo, eu sei que você também vai conseguir reconhecer toda essa história de ancestralidade afro-brasileira. Para que ninguém acredite que pode nos acorrentar novamente.